E aí galera, tudo bom? Eu sou a Bia e sejam bem-vindos ao Dimensão Pop. Tive o privilégio de assistir Lilo e Stitch na sua pré-estreia e assim, eu ainda estou encantada com o que aconteceu ali no cinema. Eu sou apaixonada pelo filme Lilo e Stitch, é um dos meus filmes favoritos da vida. Desde que lançou o desenho animado, assim, eu gosto muito da história, eu gosto muito do personagem. Eu sei que hoje agora você encontra ele em literalmente todos os produtos existentes no mercado, mas muito além disso, o Stitch é um personagem super cativante. E com a chegada do live action, é óbvio que eu tava muito curiosa e muito ansiosa pra ver o que eles iam transformar do desenho no live action, e agora eu quero dar aqui as minhas percepções pra vocês, num primeiro momento sem spoiler, mas claro que lá pro finalzinho do vídeo eu vou mencionar alguns spoilers, mas por enquanto pode ficar por aqui, se você ainda não viu a nova versão do filme. Começando que o filme teve a sua essência mantida, que é a fofura do Stitch. Se ele hoje estampa metade dos merchandisings aí do universo Disney, então é porque ele é uma carinha fofa, por mais que ele tenha sido criado para ser destrutivo, e o Stitch, né, o personagem que eles fizeram com a versão de CGI ali dele, pra mim funcionou super, eu acho que ele continua fofinho, continua engraçado, continua divertido, e pra mim um ponto muito positivo desse live action foi a escolha dos atores. A atriz que faz a Lilo, ela conseguiu manter, era minha maior preocupação, porque a Lilo é uma personagem extremamente cativante, extremamente divertida, engraçada, ela tem aquela pureza ali da personagem. No desenho eles trouxeram isso muito bem através, né, da voz que dubla a Lilo, tanto em inglês quanto em português, mas a atriz também conseguiu trazer isso no filme e ela é super cativante, ela é muito fofa, ela tem um timing bom ali, né, pra piada, mesmo ela sendo super novinha. E uma coisa que me chamou muita atenção, assim, ela ri e grita muito o tempo todo no filme, mas eu acho uma coisa, assim, extremamente natural, não sei se foi na direção ou da própria atriz, mas eu achei ela, assim, que ela trouxe muito essa sensação de ser uma criança que a Lilo tem, e pra mim transbordou ali nas telas, conseguir ver ela fazendo o papel da Lilo. A atriz que faz a Nani também foi uma ótima escolha, e eu acho que vocês vão perceber que nesse filme eles trazem muito mais um lado diferente ali da Nani. No filme da animação a gente não vê muito ela é mais como realmente um apoio ali pra Lilo, né? Tem toda a situação entre ela e o assistente social, né? Dela ser tirada a Lilo dela, enfim. Mas no filme eles trazem um pouco mais de peso e um pouco mais, eu acho que de maturidade, não só pra personagem, mas pra toda a história dela. Então vocês vão ver que a Nani, ela tem um papel muito mais importante e relevante no live action do que ela tem na animação. Outros dois que foram maravilhosamente bem escalados são os atores que fazem o Plickly e o Jumba. Eu amei que eles trouxeram os atores fisicamente aparecendo ali, tem um momento em que os personagens, eles usam, né, um dispositivo pra se camuflarem como os humanos, e é claro, né, isso foi muito uma escolha ali também pra eles não ficarem usando CGI toda hora e não, né, acabar gastando muito com isso, mas também foi muito bom ver os atores, assim, pra mim, o ator que faz o Plickly, ele é excelente, assim, eu não conseguia ver outra pessoa fazendo ele, e eles brincaram muito com uma coisa relacionada, tipo, moda. Ele fala que ele, além de estudar os insetos, né, que nem ele faz no filme, ele também fala que estuda a moda da Terra, e eles escolheram umas roupas, assim, extremamente bizarras pra ele usar, então pra mim funcionou muito bem toda essa parte de humor, né, e do relacionamento entre eles dois. Pra quem tá preocupado com a fidelidade da obra original, pode ficar tranquilo, não vou dizer que eles não tiraram algumas falas icônicas que pessoas, assim, que são extremamente fãs e já decoraram falas, vão lembrar que não estão lá. Você é uma peste! Então me vende, compra o coelho pra pôr no meu lugar! O coelho ia se comportar melhor do que você! Compre, ele vai te fazer feliz! É mais inteligente do que eu! Mas, se você tem no coração, assim, Lilo e Stitch, e a maioria da história, a maior parte da história, as partes mais relevantes e importantes, tá tudo lá. A trilha sonora, assim, ela é igualzinha, eles fizeram, claro, algumas novas roupagens pra algumas músicas. Eu achei muito legal uma delas que é com os sobrinhos do Bruno Mars, né, que é a música do Elvis Presley. Pra mim funcionou muito bem toda essa adaptação do universo de Lilo e Stitch pro live action, porque eles mantiveram realmente aquela essência que tem a animação, e foi muito divertido conseguir ver isso com personagens reais, sabe? E assim, eu preciso admitir pra vocês que os meus sentimentos com live action são muito preocupantes, porque assim, às vezes eu vejo um live action e eu me pergunto, precisava ter isso? E assim, vamos ser muito sinceros, a maioria das respostas é não precisava. Incluso Lilo e Stitch, não é um filme que precisava existir, não é um filme que estava fazendo grande falta no universo. Mas a gente tem que admitir que o apelo nostálgico de 99,9%, não só dos live actions, né, que eles revivem histórias que provavelmente a gente assistiu na infância, como também das continuações, e por isso que hoje a gente tá com tanto filme que não é 100% original, eu acho que o que pega muito é a nostalgia, e pra mim, assim, é a palavra que resume
esse filme porque eu quis assistir o desenho animado antes pra poder ver o live action, e mesmo que eu não tivesse feito isso, eu ainda iria me emocionar, eu ainda iria voltar à Bia da infância ali. E hoje, assim, né, na época que eu assisti Lilo e Stitch, as mensagens que a história tinha, claro, ela pega, mas não pega daquele jeito. E agora que eu tô adulta e eu vejo essas mesmas mensagens colocadas em contextos diferentes, eu acho que, assim, por mais que não precisasse ter um live action, eu fico feliz que existiu, fico muito contente de realmente estar vendo coisas que, né, são adaptações, mas sendo bem adaptadas. Eu acho que o maior ponto e o maior problema dos live actions hoje em dia, e de outros vários conteúdos também, é a má adaptação ou a falta de cuidado que às vezes rola. Mas o ponto é que esse filme de Lilo e Stitch, pra mim, ele foi feito muito bem, muito cuidadosamente. Todas as adições e as subtrações também eu achei que foram válidas. Tem uma coisinha ou outra que eu não gostei, mas daqui a pouquinho eu falo sobre ela, porque eu vou ter que entrar na parte de spoilers. Mas só pra fechar a parte não spoiler, eu acho que é um filme, né, para todos. É um filme pra criança, mas também pros adultos, principalmente pros adultos que assistiram Lilo e Stitch quando eram crianças. E eu acho que, né, como eu mencionei um pouco da parte da Nani, eles trouxeram um pouco mais de maturidade pra esse live action, justamente pros adultos ou até pré-adolescentes ali conseguirem se identificar um pouco mais com a história. Acho que até, não diria que consertando coisas do desenho, porque o desenho é perfeito do jeito que é, mas adicionando outros pontos de vistas que às vezes a gente na hora, né, por assistir o desenho nunca pensou, mas por ter o live action você fala, gostei do que fizeram aí. E agora vamos entrar pra parte dos spoilers, que eu estou me coçando aqui pra falar algumas informações. A primeira coisa que eu não gostei do filme foi eles terem feito o Jumba como o vilão da história. Se vocês lembram bem na animação, né, na verdade quem captura o Stitch mesmo é o Gantu, que é o cara gigantão ali. Eu até entendo não terem colocado ele na história, principalmente por conta de CGI. Se já era difícil fazer toda essa galera, imagina fazer um monstrão gigante ali. E assim, teoricamente desnecessário, porque ele só aparece realmente ali no final pra capturar Lilo. Então eles acharam mais fácil transformar o Jumba no vilão da história. Mas assim, como uma pessoa super apegada à história, não só de Lilo e Stitch, mas da série de Lilo e Stitch que tinha depois, o Jumba, ele faz parte da família, ele faz parte da Ohana. Então pra mim ficou muito triste tirarem ele e colocarem ele como vilão, tanto que depois ele foi levado preso e só o Plickly que vai ficar lá com eles. Enfim, fiquei triste por ter essa escolha aí, né, de budget pra eles não gastarem muito, fazerem ali o Gantu sendo o vilão, mas tudo bem, né, a gente aceita. Mas, né, outra coisa que pra mim não tinha pegado muito, mas depois parando pra pensar, meu marido mencionou isso, outros amigos meus também, foi muito corrido, e realmente aquele começo ali foi um pouco corrido, aconteceram coisas ali demais. O começo do filme do Lilo e Stitch, da animação, ele é um pouquinho corrido também nessa parte toda aí deles conhecendo o Stitch e tudo mais. Mas, assim, de novo, acho que aquela coisa de não gastar muito com CGI, vamos tentar cortar algumas coisas, acelerar o processo aí. Então a coisa foi muito, muito corrida. Mas pra mim, assim, funcionou. Inclusive o CGI tava muito bom no filme, eu achei, assim... o que eu amei é que eles trouxeram todos os personagens que aparecem ali da Federação Galáctica igualzinhos na fisionomia deles ali, então eu adorei, eu achei muito interessante ali, eles mandaram bem ali nesse trabalho. Não gostei que tiraram algumas frases icônicas, tipo a da Lilo falando pra Nani trocar ela por um coelho, então mini detalhes aí, né, que não rolaram. Também tiraram a parte lá do topeira, a Nani chama o assistente social. Outra mudança também que rolou no filme é a mudança do assistente social. O Cobra Bubbles, na verdade, ele já é apresentado direto como uma pessoa da CIA. Não sei se eu curti muito essa mudança, eu até entendi, no final acabou elas por elas, porque ele fingiu ser realmente, né, dessa parte aí de adoção, só pra poder se aproximar do Stitch, conseguir pesquisar um pouco ele. Mas era uma coisa que pra mim funcionava tanto no desenho, não sei porque mudaram também, né, a gente comprava essa ideia no desenho, mas tudo bem. Eu amei um mini easter egg que surgiu aí quando o Jumba, ele captura o Stitch e ele vai mostrar na nave, ele fala que ele vai transformar ele na experiência 627 dele, que ele vai ser mais melhorado, porque agora ele não vai precisar sentir amor. E aí, se vocês repararem na tela, ele tá passando ali algumas imagens, e uma das imagens que aparece é a Angel, né, a crushzinha lá do Stitch, que é a outra experiência ali, né, que vai aparecer em outro filme, mas aparece o desenho dela, então foi um easter egg muito bem colocado ali. E por fim, eu acho que a parte que eu mais gostei de mudança que teve em relação ao desenho animado foi toda essa parte da história da Nani. Eu acho que eles quiseram justamente trazer um pouco mais pra realidade, né? Porque se a gente parar pra pensar no desenho, assim, pensar mesmo no desenho, a Nani é uma adolescente, quase, né, entrando na vida adulta, ela deve ter lá seus 18, 19 anos. Tudo que a Lilo passou, ela também passou, então ela também perdeu os pais e ela tem um futuro, e o futuro dela, no desenho, é cuidar só da irmã e arrumar um emprego pra elas ficarem juntas. Só que na vida real nem sempre é assim. E eu achei interessante porque eles trouxeram um ponto de vista, e até verbalizado isso depois, né, pela vizinha delas, que acaba depois adotando também a Lilo e
tal, ela traz o ponto de que Ohana, né, família e tudo mais, mas também é cuidar de você mesmo, né? E a Nani, ela tinha esse sonho, né, de fazer faculdade, de estudar biologia marinha, e ver que eles estão todos juntos ali como uma Ohana, fazendo isso ser possível pra ela. Eu acho que é aí que foi realmente o que me tocou ali, e que foi uma mudança grande comparada ao desenho, sim, mas foi uma mudança totalmente válida e que trouxe aí uma mensagem a mais, já numa história que era linda. E eu esqueci de mencionar que teve mais um momento que eu não gostei muito, mas assim, né, a gente passa pano, porque o resto é tudo bonito, que foi a Nani salvando o Stitch, correndo pela areia. Gente, ela estava extremamente longe da costa, e ela conseguiu correr sem respirar com o Stitch, né, teoricamente muito pesado, porque se ele ganha densidade na água, então ele devia estar muito pesado, e ela saiu correndo com ele ali. Achei meio desnecessário, porque o que eu acho que rolou? Tem um dos filmes do Lilo e Stitch, não lembro qual, em que realmente o Stitch, ele tá, tipo, quase pra morrer. E aí, justamente, ele tem toda essa cena, acho que é o segundo filme, eu choro loucamente assistindo esse filme, animação. E eles quiseram colocar esse elemento que funcionou muito, que é essa probabilidade de perder o Stitch. Não tem isso ali no primeiro filme, mas tem num segundo filme, e que trouxe esse peso e tudo mais. Só que assim, gente, tinha outras formas de tentar fazer o Stitch, né, ser salvo, sei lá, amarra uma corda nele e vai puxando, alguma coisa assim, e não a menina sair correndo na areia, pelo amor de Deus, né? Mas, de novo, eu sou essa pessoa que, se a obra completa me fascina, o resto a gente passa um pano, então passei pano pra isso também. A gente tem que apontar os erros, mas a gente tem também, né, botar na balança pra mim, o live action de Lilo e Stitch está muito bom, vale muito a pena ir no cinema se você ainda não foi, assiste de novo o desenho animado, mas assiste o live action também, porque ele realmente traz toda essa novidade aí pra gente, além de um terreno já conhecido, e traz também essa nostalgia de ver o Stitch nas telas, que tá a coisa mais fofíssima desse mundo, como sempre, ele aqui do meu lado me acompanhando. E falando em acompanhar, espero que vocês também me acompanhem em outros vídeos aqui do canal, eu falo sobre alguns outros filmes e séries também, que eu gosto muito, então não esqueça de se inscrever por aqui, de ligar o sininho de notificação pra saber quando tiver vídeo novo, deixar o seu like e me falar em uma palavra como você descreveria que foi o live action de Lilo e Stitch pra você.